Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 2. Nova Biologia Terrena. Pergunta: uma vez que a sociedade vai conscientizar-se de que o cristianismo assambarca toda a humanidade terrena, de que maneira os representantes das diversas religiões abrirão mão do poder e do domínio a ponto de adotar o Evangelho do Mestre Jesus como bússola a nortear as suas vidas? Resposta: a limpeza total e abrangente das energias deletérias em torno da Terra é periódica e acontece a cada 25.920 anos terrenos, ou seja, um ciclo planetário. Na última limpeza, a Terra sofreu inclinação de aproximadamente 23 graus de seu eixo em relação ao Sol. Na ocasião, a Atlântida submergiu onde atualmente é o Mar dos Sargassos, surgindo naquela região o Triângulo das Bermudas. Atualmente, fim de mais um ciclo planetário, a Terra sofrerá nova limpeza em seus campos energéticos e no plano material, bem como ficará verticalizada em relação ao Sol. Um dos 14 planetas de outro sistema solar, que tangenciará obliquamente a Terra em relação à nossa horizontal, higienizará a atmosfera e a psicosfera terráqueas, absorvendo as energias que estiverem incompatíveis para uma escola secundária. Sem essas energias e sem os espíritos de pouca evolução, os quais serão exilados para o planeta visitante, mata-borrão, o comportamento dos encarnados e desencarnados que permanecerem na Terra será luminosamente diferente. Diminuirá, natural e gradualmente, a ânsia pelo poder e pelo domínio. Em função da emanação dos novos pensamentos que serão gerados pelos espíritos terrenos, passa a ser mais crística, formar-se-á uma nova e mais luminosa egrégora em torno da Terra. Sem os espíritos inferiores reencarnando na Terra, as próximas gerações não terão a acentuada carga genética instintiva herdada da ancestralidade animal. O espírito humano, sem os recalques ensejados pelo instinto inferior, será capaz de estabelecer normas de conduta social superior e, assim, predominará o bom senso, a fraternidade, a solidariedade e a compreensão. Naturalmente, deixarão de existir as guerras santas. Uma vez que a evolução não dá saltos, não há possibilidade do sucesso para quem pretender evangelizar homens cuja biologia se sobrepuser à sua ideologia. De onde se conclui que, para o ser humano colocar o Evangelho como bússola a nortear a sua vida e a vida da sociedade, necessário é que geneticamente esteja em condições para tal. Isso porque os acordos diplomáticos e os sistemas de governos, além de transitórios, são externos ao homem, enquanto a evangelização é interna e eterna. Na sequência da evolução espiritual e genética, o homem vai trazendo ao consciente o seu eu crístico, o que lhe propiciará formatar uma unidade diretora para a condução evangelizada da vida. Ele passará a ter um ponto focal a ser alcançado em cada existência. Com isso, aos poucos perderá a dualidade das trajetórias oscilantes. Observemos que o abrir mão de conceitos, tradições, crenças e etc. deve ser pela lógica, compreendendo-se as leis que regem o universo. É bom lembrar que Deus não impõe, apenas convida e oferece recursos para as nossas mudanças conscientes. Pergunta: diante de cérebros brilhantes, capazes de criar fabulosos engenhos, como é possível a biologia interferir tanto a ponto de inibir que o homem realize aquilo que pensa? Resposta: é devido à má qualidade genética, mas não somente a ela, que surgem os conflitos entre a vontade psíquica do espírito eterno e imortal e o corpo biológico, por meio do qual ele pretende expressar o que idealizou. Deduz-se, então, que o problema da avassaladora desigualdade entre vários aspectos existentes entre os povos e até mesmo entre as individualidades humanas não é somente em função da pouca evolução espiritual,
como também da biológica. Quantas pessoas portadoras de mau grau de discernimento quanto ao sentido sagrado da vida continuam viciadas? Quantas se colocam à frente de um rebanho humano sem condições magnéticas nem espirituais para pastorear e encaminhar ovelhas ao redil do Senhor, pois ainda portadora de desarmonia íntima devido à ancestralidade do animal que foram. À medida que o ser humano descobre mais Deus em si, vai se vinculando aos céus e se desvinculando do poder e do domínio transitório do plano material. Na pessoa desprovida da ânsia de mando e poder, surge a vontade de suprir as carências coletivas de acordo com a sua capacidade de realização e as necessidades de seus semelhantes. Observado esse item em nossa vida, é possível fazermos uma autoavaliação quanto ao grau de evolução espiritual. É a atitude sensata, principalmente para quem acha que pela vida que leva na Terra tem vaga garantida no céu. Atentemos para o valor sagrado da solidariedade. Mesmo com códigos sociais bem elaborados, é evidente o porquê de os legisladores terrenos não obterem integral sucesso, já que as mais magníficas leis podem modificar o mundo externo, mas necessariamente não modificam o homem interno. Assim, a evangelização deve ser a nossa mais sagrada aspiração, a fim de que a alma desperte em si o amor fraterno e a solidariedade crística. Encerremos essas reflexões sobre os seres humanos capazes de realizar maravilhas no plano material, conscientes que, mesmo quando eles são portadores de cérebros brilhantes, se a biologia for carregada de ancestralidade animal, ficam amortecidos e, em muitos casos, não têm elementos químicos no organismo para se emocionarem quando estiverem pensando no que pretendem realizar. Pergunta: se os sociólogos se empenhassem em conscientizar a sociedade planetária quanto às leis da reencarnação e de causa e efeito, evidentemente respeitando as etnias, não obteriam bons resultados? Resposta: é da lei do Criador que ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Por essa razão, muitos têm discursos perfeitos na configuração estética vocabular, mas sem magnetismo para trazer à memória objetiva de seus ouvintes a ética cristã. Isso porque a mudança só será real se for de dentro para fora. A voz do expositor precisa ter energia para regurgitar da essência da alma ouvinte a sua força superior, o seu eu crístico, a sua chama divina, o seu Cristo interno. É necessário e indispensável que os sociólogos do conhecimento e da economia despertem mais Deus em si, para que, assim, tenham condições de acionar do mundo íntimo de seus ouvintes ou leitores o Cristo amor, que os diplomatas, quando portadores de delicadeza e finura, imbuídos de propósitos nobres e divinos, procurem aproximar os homens dos homens, principalmente pelo exemplo evangélico. Não é suficiente criar sistemas educacionais, políticos, econômico-financeiros, religiosos e etc., dirigidos unicamente ao homem externo, pois, caso não se trabalhe o homem interno em sua condição essencial de espírito eterno e imortal, não se atingirá o sagrado objetivo de renová-lo. No planeta Terra, nenhum compêndio diplomático supera o que existe na síntese de todas as verdades, a essência evangélica do Mestre Jesus contida no livro sagrado A Arca do Desconhecido, sem possibilidade de fracasso de qualquer natureza. O nosso atual grau evolutivo nos permite conceber que a moral cristã é a ligação consciente da criatura ao Criador. Dessa forma, é esperado pelos nossos superiores do plano espiritual que os seres humanos, espiritual e biologicamente mais evoluídos, assumam a vanguarda na condução da sociedade, levando os demais indivíduos a compreenderem que quem ama a Deus sobre todas as coisas tem condições para amar ao próximo como a si mesmo. Entretanto, não é suficiente a conscientização teórica quanto às leis da reencarnação e de causa e efeito para que sejam obtidos bons resultados nos investimentos espirituais. Deve-se, respeitando as etnias,
investir principalmente no acordar do Cristo interno latente no ser humano. Pergunta: verdadeiramente, em que muda o espírito se expressar tendo um corpo biologicamente superior ou inferior, se ele, na condição essencial, é o mesmo, uma fagulha de Deus? Resposta: antes de Jesus reencarnar, foi feita pela espiritualidade superior uma seleção para se saber qual a descendência genética que forneceria melhores condições para a formação do corpo biológico do sublime anjo. Após concluírem a pesquisa, entre os descendentes de Hilel e de Davi, foi escolhida a genética de Davi. Francisco de Assis, até os 21 anos de idade, aproximadamente, teve as energias oriundas de seu pai, Pedro Bernardone, sobrepondo-se às de sua mãe, Maria Picalini, razão pela qual chegou a desviar-se temporariamente de sua tarefa missionária evangélica, que era cuidar da vida. Ele chegou a se alistar nas cruzadas para defender o evangelho com as armas da morte. Para o corpo atender ao comando da alma junto à sua ascese espiritual, é preciso que a ancestralidade animal não predomine em si, para não impedir o divino tropismo causado pelo céu à essência angélica que dormita em seu universo íntimo. Estejamos atentos, pois não é suficiente o espírito ser evoluído, se, ao encarnar, o seu corpo biológico não estiver compatível. Ele encontrará dificuldades para colocar integralmente o seu talento a serviço da vida, caso o corpo seja geneticamente grotesco ou impregnado com energias oriundas dos vícios. Quando a genética é superior, há maior mobilidade da alma em todos os sentidos, raciocínios crísticos mais rápidos. A pessoa é mais leve, naturalmente mais aglutinadora das consciências superiores. A criatura é portadora de melhor estabilidade emocional e o seu organismo produz elementos químicos em dosagens harmônicas, adequadas para a vida relacional. O metabolismo do corpo funciona sincronizado com as leis da vida, e assim o ser humano mantém o sagrado bom humor e a saudável alegria de viver. É também pessoa mais expressiva nas relações com os seus semelhantes. Imaginemos a diferença entre exercitar a nossa sintonização com os céus, ouvindo a Ave Maria, seja de Schubert, Bach, Chopin ou Gounod, tocada em um órgão de uma catedral ou provinda de um aparelho rudimentar, arcaico. Sabemos que, indubitavelmente, tudo evolui no universo de Deus. Logicamente, não é aconselhável ficarmos presos ao ontem, pois a evolução espiritual deve estar de mãos dadas com a evolução material. Jesus, nosso amado mestre e pedagogo divino, viveu no plano material e não repudiou o que nele existia. Apenas sabia que tudo lhe era lícito, mas nem tudo lhe convinha, conforme firmado posteriormente por Paulo de Tarso. Pergunta: tendo em vista a importância genética para facilitar a alma transitar no mundo da forma, com mais mobilidade e melhor discernimento, é possível traçar um perfil das qualidades que o espírito precisará para continuar reencarnando na Terra, na era do mentalismo? Resposta: as nossas colocações poderão ser consideradas infundadas caso não consideremos as constantes universais. Daí a necessidade de nos basearmos na lei da evolução, que, por ser universal, dispensa sentimentalismos. Para se matricular ou continuar matriculado na Escola Terra, será preciso que os portadores de talento administrativo para conduzir os povos já tenham incorporado a noção de que desempenham funções de zeladores dos bens públicos e que assumiram compromissos com os demais homens e principalmente com a infalível lei de ação e reação. Por sua vez, os educadores deverão conhecer as leis de Deus, de modo a terem condições de preparar ética e moralmente a juventude para a vida em sociedade e, sobretudo, para a vida depois da vida. É necessário que eles tenham evolução espiritual para educar almas no sentido evangélico de serem honestas na condução da existência por conhecerem as leis do imponderável.
As criaturas da área da saúde não deverão mercadejar as dores alheias, de modo a não voltarem ao plano físico nas próximas vidas, portando doenças e males os mais variados como reação às suas ações anti-evangélicas. Caso tombadas por sentimento de culpa, elas poderão ter corpos desalinhados com grandes dores e sofrimentos. Também sentirão fortíssimas dores morais nos planos dos desencarnados e quando retornarem à vida corpórea não será diferente. É preciso também que a classe médica seja evangelizada para que na Terra não haja clínica de aborto. Aliás, os espíritos desse naipe não continuarão na Terra, o que é natural, considerando que, quanto mais se evolui, mais se zela e valoriza divinamente a vida, agradecendo sempre ao Criador da vida pela oportunidade de cada reencarnação, pois não existe ética superior à vida, conforme Pietro Baldi no livro Princípios de uma Nova Ética. O espírito deverá ser naturalmente fraterno, solidário e compreensivo, considerando que os alunos de um curso secundário já têm evolução para compreender que quanto mais se é consciente de Deus, do Deus imanente em si, mais vem à memória objetiva a vontade de irmanar-se na condição de filhos do mesmo Pai. É necessário também que o indivíduo não alimente o exacerbado desejo de acumular bens perecíveis, mas que tenha o garbo, a alegria evangélica de saber que em nenhuma mesa terrena falta o pão da vida, o pão de cada dia. Importante também é que já tenha se graduado espiritualmente à honestidade, o que significa que não mais fará uso da astúcia. Na verdade, são informações que há muito fazem parte de nossa milenar cultura teológica, científica e filosófica. Porém, como o planeta estava percorrendo outro espaço no cosmo e os espíritos terrenos exercitando o sentimento crístico em peixes, a maioria não atentou que a Terra caminhava para Aquário, onde ocorreria a separação do joio e do trigo, e que somente os mais qualificados espiritualmente permaneceriam na escola Terra, na era do mentalismo, para exercitarem a força da alma, a força da mente, a sua força superior. Pergunta: devido ao novo DNA das próximas gerações, os terrenos continuarão convivendo com guerras, homicídios, suicídios, genocídio, etc? Resposta: com as encarnações de espíritos mais conscientes de que cada criatura é uma centelha do Criador e conhecedores do sentido sagrado da vida biológica para a evolução e ascensão do espírito imortal e eterno, a nova genética vai assegurar que cada indivíduo não perca a lucidez, a ponto de ter atitudes antivitais. Quanto mais se conscientiza de seu Cristo interno, mais o ser humano valoriza a vida e agradece a Deus pela oportunidade de mais uma existência para se evangelizar. A alma, mais lúcida, cria, com a energia da gratidão, as mais edênicas paisagens mentais para exercitar a superconsciência e sair das frequências inferiores, aquela em que a vida não tem o valor da sacralidade. O espírito terreno, após a separação do lobo do cordeiro, será eternamente grato ao Criador pela oportunidade de cada reencarnação. Com o auxílio dos espíritos não classificados para frequentarem o curso secundário terreno, aos poucos, em níveis diferentes, todos serão zeladores de sua própria vida e das vidas de todos os reinos. Ele associará Deus à vida e a vida a Deus, independentemente de reino ou evolução, pois não existe Deus sem vida, nem vida sem Deus. Consequentemente, as ações e atitudes contrárias à vida deixarão de existir. Da mesma forma, não presenteará seus semelhantes com buquê de flores, pois serão verdadeiros jardineiros do planeta Terra a cultivarem beleza e perfume para todos. A vontade será de plantar beleza para colher perfume sem destruir o universo vegetal. A Terra será transformada em um jardim, de forma que todos os indivíduos possam usufruir das benesses advindas do reino vegetal.
Terminarão assim os privilégios tão comuns, atualmente os mais abastados. A nova realidade é que todos usufruam das benesses da Mãe Natureza. Tendo em vista que seremos zeladores do reino vegetal, podemos imaginar o que acontecerá conosco em relação ao reino nominal. Na verdade, seremos zeladores incondicionais das vidas de todos os reinos do planeta, na condição sagrada de coparticipantes da obra do Deus Vida. Pergunta: qual o programa que a administração pública deve elaborar para minimizar a ignorância da humanidade quanto às leis do imponderável? Resposta: continuemos nos valendo das leis da evolução, já que são constantes universais. Isso significa que a evolução espiritual associada à evolução genética é capaz de produzir maravilhas em benefício de todos. No entanto, enquanto o ser humano de qualquer latitude, longitude ou altitude do cosmos não se conscientizar das leis da reencarnação e de causa e efeito, não possuirá força e energia para conduzir a própria vida, muito menos a de outrem. Com a Escola Terra iniciando seu curso secundário, é necessário que se crie um núcleo orientador espiritual planetário, cujos membros que formarão o professorado tenham demonstrado à luz do dia que são espiritualmente capazes de esclarecer a sociedade quanto às leis fundamentais da vida. O núcleo orientador espiritual planetário deverá utilizar todos os meios de comunicação para que os ensinamentos libertadores cheguem a todas as pessoas de forma compreensível. Também é responsabilidade do núcleo orientador espiritual planetário conclamar os povos a criar congressos, seminários e demais eventos culturais para ensinar o ser humano a arte de interpretar a vida. É preciso que seus representantes sejam universalistas e possuam energia-força na palavra, capaz de levar a sociedade à reflexão quanto à sacralidade da vida corpórea na condição de santuário sagrado da alma. Seus administradores devem se empenhar na conscientização dos administradores das nações de que o ser humano terreno já possui evolução espiritual para substituir as armas de fogo por armas energéticas, neutralizadoras de ações, para dessa forma preservarem o que há de mais sagrado na criação, a vida. Por sua vez, os ambientes de reclusão para os apenados devem ser transformados em núcleos de trabalho, em escolas profissionalizantes e em universidades para ensinar o homem a tornar-se um ser integral, um ser evangelizado. É da alçada do núcleo orientador espiritual planetário esclarecer o ser humano de todos os níveis evolutivos quanto à vida depois da vida, conscientizando-o de que a morte não interrompe a vida. Pergunta: considerando o exíguo tempo que o homem terreno tem para qualificar-se a ponto de adquirir mérito e continuar reencarnando no abençoado planeta Terra, quando comparado ao planeta higienizador, qual a conduta mais aconselhável? Resposta: a conduta evangélica, pois não existe em toda a extensão do mundo outro meio de orientação para conduzir almas ao reino dos céus, nem compêndio diplomático para orientar os povos que substitua a mensagem evangélica do Cristo, trazida ao mundo por seu Cristo Filho, Jesus de Nazaré. Com tais ensinamentos, já façam parte de nossa rotina mental e sejam naturalmente transformados em vivências, ou seja, sem a estressante obrigação teológica imposta pelo universo externo. Estaremos em condições reais para continuar reencarnando na Terra. Antes de avançarmos na leitura, façamos uma autoavaliação para saber se estamos despertando a centelha de Deus da qual somos portadores. Verifiquemos se o nosso semblante expressa gratidão aos prepostos de Deus pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento crístico em que os céus solicitam a nossa consciente participação na renovação do cristianismo.
Desarmados, avaliemos se o conteúdo destes apontamentos está nos causando elevo e motivação para abraçarmos a causa crística de contribuir com o direcionamento dos novos rumos do cristianismo. À medida que avançamos em nossas reflexões evangélicas, baseadas nas leis de Deus, observemos com as nossas novas conquistas internas se já exteriorizamos o sorriso da paz interior, se portamos no rosto o brilho da harmonia íntima, se sentimos a vibração em ondas de alegria por estarmos exaltando a vida, tendo o Nazareno Mestre como angelical modelo. Encerremos cada reflexão com uma oração que contenha a musicalidade que identifique o autor da vida. Plasmesmo em nossa tela mental os jardins etênicos das mansões celestiais e projetemo-nos para essa ambiência sagrada, imaginando-nos mergulhados em um oceano de bênçãos e luzes claras, em meio aos terapêuticos raios do sol do amanhecer. Para movimentar os nossos recursos latentes, foquemos os céus para que as nossas ondas mentais se integrem por ressonância ao concerto harmônico do universo. Fiquemos em paz, embebidos na sublime energia do Cristo, Senhor nosso irmão maior, e abraçados pelo sublime peregrino Jesus, o Nazareno, cantando hinos de louvor à vida, Deus, como gesto de gratidão por estarmos corporificados. Adventos crísticos. Sabe-se que Deus, em sua condição de perfeição absoluta, envia aos mundos materiais os seus emissários para instruir as humanidades de acordo com as evoluções espiritual e biológica de cada reduto. Embora essas evoluções sejam entrelaçadas, a criatura, por ser portadora de livre-arbítrio, poderá fazer opções que bloqueiem a sua capacidade realizadora, deixando de assimilar os ensinamentos de cada etapa evolutiva, de modo a ter condições de receber novos e eternos conhecimentos libertadores. Para o espírito, na era do mentalismo, continuar reencarnando na Terra necessitará de um bom polimento em sua tessitura perispiritual, a fim de que a sua instintiva biologia não se sobreponha à sua iluminada ideologia. Observemos alguns itens que precisaremos trabalhar em nós, a fim de que consigamos colaborar com Jesus para a implantação dos adventos do Cristo, Senhor nosso e Irmão Maior, neste momento profético e apocalíptico que estamos vivendo. Intuitivamente, todos sentem que os tempos já chegaram, que estamos no clímax das grandes convulsões geofísicas, climáticas, financeiras, econômicas e etc., além das psíquico-emocionais, no instante da história terrena mais aguçador das forças latentes existentes em nossos espíritos. É também o momento mais divino para trazermos ao consciente as nossas crísticas inclinações, aquelas que produzem efeitos quânticos em nossa alma, elevando nossas frequências para entrarmos nas dimensões da iluminação interior. Estamos às vésperas da maior revolução social, época de grandes choques ideológicos que produzirão imensuráveis dores e sofrimentos. Trata-se do momento propício para o homem terreno dinamizar os seus ânimos e colocar na pauta da vida a mensagem evangélica proferida pelo Nazareno Mestre. Sejamos os precursores da nova era na preparação da sociedade atual e futura. Sejamos a expressão viva no plano dos encarnados, representando Cristo, tendo Jesus de Nazaré como modelo e guia. Coloquemos dinamismo em nossas aspirações morais para, conscientemente, nos ligarmos por ressonância ao Cristo Amor e termos força e energia para implantarmos uma nova ordem moral, os adventos crísticos, um novo pão para a humanidade. Fim do capítulo 2.